Graças a Deus. Olha, meditando aqui no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 19, no versículo 10, onde o Senhor Jesus diz: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Interessante como é importante a gente estudar as Escrituras, como o Senhor Jesus disse, examinar as Escrituras, né? Não somente ler a Bíblia, mas também procurar entender. Porque tem pessoas que entendem a Bíblia do jeito dela. Eu digo isso porque aconteceu comigo. Teve uma época da minha vida, na minha caminhada de fé, nos meus primeiros leites, né, que é a palavra que eu fui alimentado, eu aprendi que essa palavra, o que Jesus estava se referindo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, ou em outra tradução, o que se perdeu. Então, eu muitas vezes entendia como Jesus veio buscar e salvar o perdido, ou seja, aquela pessoa que está, aos nossos olhos, aos olhos humanos, perdido nas drogas, nos vícios, do alcoolismo. Aquela pessoa que a gente olha e diz, não, aquilo ali não tem jeito, né? Às vezes o nosso coração acaba julgando aquela pessoa que está numa situação de vício, de calamidade. Então, no meu entendimento, eu entendia que Jesus estava se referindo a essas pessoas, ao drogado, ao viciado, né, ao alcoólatra, mas ao estudar as Escrituras, ou seja, estudar um pouco, entender um pouco a teologia, nós aprendemos que o que Jesus estava se referindo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido, ou seja, o perdido, está se referindo desde os dias de Adão. Quando Adão pecou, quando Adão e Eva pecaram, eles não permaneceram mais no jardim, no lugar qual Deus tinha preparado para aquele casal. Mas eles saíram do jardim, Deus tirou eles do jardim. Eles foram lançados fora do jardim. Então, perdido significa desde o Adão. E toda geração, toda a descendência de Adão, que fomos nós estávamos nessa mesma condições de perdido. Então entrou Jesus na minha história, entrou Jesus na minha vida, entrou Jesus na minha causa e aí me resgatou. Hoje eu sou lavado, remido pelo sangue de Jesus. Hoje eu não sou mais perdido, o que o texto está se referindo, né? Então, resumindo, perdido é todos aqueles que hoje estão fora dos planos de Deus, estão fora dos planos da salvação. Esses são perdidos que Jesus veio buscar e salvar. Todo aquele, não é apenas, aquele que está no vício, aquele que está nas drogas, aquele que bateu no pai, bateu na mãe. Não. Está se referindo a todos. Aquele que tem vícios e aquele que não tem vício. Todos que estão fora dos planos de Deus está perdido. Mas aí, quando nós abrimos o nosso coração, abrimos o nosso, ou seja, abrimos a porta do nosso entendimento e aprendemos que somos pecadores e precisamos do nosso Salvador, que é Jesus Cristo, a qual Deus enviou para nos resgatar das garras do inimigo e nos purificar com seu sangue pela fé, então aí sim, então nós não somos mais os perdidos, somos agora achados. Estamos agora sob os cuidados do Filho de Deus, né? Então, meus amados, a importância da gente estudar, da gente, ou seja, entender a Bíblia de uma forma correta, né? Ou seja, pessoas que estão, eu não preciso ir para um culto de ensino, uma escola dominical. Tem pessoas que rejeitam, e nos dias de hoje, muitas pessoas estão rejeitando o culto de oração e o culto de ensino. E aí você quer entender errado, de uma forma errada, ou você quer entender de uma forma correta? Então, só memorizando o que Jesus quis dizer no capítulo 19, se referindo à história de Zaqueu, né? No versículo 10,
porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então aí está resumido. Que Deus te abençoe e vamos estudar as Escrituras. Não entender da forma que eu entendo. Tem pessoas que, eu entendi desse jeito. Não é desse jeito. Nós temos que entender da forma correta. Que o Senhor te abençoe.